recorrentes em relação ao Enem. Seria, nós iríamos trabalhar repertório sociocultural isoladamente, só que aí nós ficamos basicamente 2 semanas. A semana que eu fiquei, né, afastado das atividades, acabei não postando conforme o cronograma, e a semana passada nós tivemos um simulado, né? Então, assim, eu acho interessante a gente debater um tema hoje, tá? Um tema bacana, simples. E na aula seguinte, na semana que vem, a gente faz a leitura, a gente vai estudar repertório e ao mesmo tempo, tá? Ler algumas redações nota 1000 para analisar passo a passo dessas redações. Eu tenho a redação nota 1000 também, a minha, que eu fiquei de exibir aqui para vocês na aula. A gente, se der tempo, hoje a gente faz, caso contrário, fica para a semana que vem também. Importante hoje é o tema debatido, o tema esclarecido, para que vocês mandem bem aí na produção. E aí, sem delonga, deixa eu exibir aqui a minha tela para a gente começar esse debate. E qualquer dúvida, por favor, sinaliza. Eu vejo que o pessoal que assiste a aula depois tem mais dificuldade de entender algumas coisas que a gente está mencionando aqui, né? Porque assim, não é apenas usar o que está no slide, né? É preciso entender o que está sendo explicado. Por isso eu acho essencial, seria obviamente mais fácil para mim gravar a aula e vocês assistirem depois, mas eu acho essencial quando o aluno está online e acompanha em tempo real para poder então, quem sabe, tirar alguma dúvida de repente ou ficar mais atento. Eu acho que, pelo menos eu, quando não assisto aula naquele momento, eu não consigo entrar depois para assistir. Confesso que para isso sou meio preguiçoso mesmo. Só consigo assistir aula ao vivo, tá gravada, depois eu assisto. Aí vai ficando deixando para lá, vai deixando e de certo modo a gente acaba não assistindo a aula e fica por isso mesmo, né? Eu estou aqui assistindo vocês pelo chat e qualquer coisa, vamos lá, tá? O tema é esse mesmo que vocês estão vendo. Um tema. Eu trabalhei ano passado, tem Brendinha aí online, né? Talvez ela tenha feito esse tema, eu mudei algumas coisas essenciais também para a gente começar a entender algumas coisas em relação a esse tema e atualizar também, né? Em relação a alguns fatos que surgiram recentemente em relação a esse debate, tá? O fato é que quando a gente se depara com esse tema, né, impactos da negligência com o saneamento básico no Brasil, a gente acha que se trata apenas de quê? De saneamento básico, esgoto, né, água, é apenas isso? Não. Esse tema é bem recorrente porque ele lembra muito aquela questão também dos moradores de rua, né? Veja, uma cidade que não tem um bom saneamento básico é uma cidade que não tem qualidade de vida. Então, esse tema envolve também qualidade de vida, tá? Não apenas pela falta de acesso à água, não é isso. É porque envolve todo o conjunto. O saneamento básico é tudo aquilo que a gente consegue visualizar na cidade. Praça pública, né? Uma rua com bom saneamento, não é uma rua em que as casas despejam dejetos, por exemplo, a céu aberto, é uma rua que tem rede de esgoto. É isso que acontece na sua totalidade? Não. Estima-se que 104 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto no Brasil. Então, assim, é muita gente que, de certo modo, não tem acesso. E dizem também que 3.000 crianças morrem, segundo a OMS, no Brasil, devido a esgoto não tratado, com doenças evitáveis. Dizem também, aí a OMS continua afirmando que R$ 1 investido no saneamento básico, em esgoto, em água tratada, né, seria o equivalente a economizar R$ 11 de outras áreas. Porque uma vez em que eu invisto esse dinheiro no saneamento básico, eu terei menos crianças adoecendo. Tendo menos crianças adolescentes, menos pessoas irão utilizar o SUS. E acaba criando uma cadeia produtiva, uma cadeia de gasto, uma cadeia de economia, que a gente vai perceber que no fundo valeria muito a pena se investisse. Mas qual é a grande questão, e o tema deixa bem claro isso, é que há negligência em relação ao saneamento básico. O debate é muito superficial, porque é algo que não dá voto, digamos assim, é algo que está enterrado, né? É cano, é água potável, é água tratada. Então, assim, é mais fácil levar um carro-pipa para casa de alguém e achar que está resolvido nas regiões mais pobres de que, por exemplo, ofertar água encanada e esgoto.
Esse tema também lembra o que a gente fez em relação à pobreza menstrual, né? Tá aí na plataforma gravada para quem não assistiu, para quem não produziu, é que sinaliza justamente essa questão, a falta de acesso à água, a falta de acesso, por exemplo, a itens básicos de higiene, tá? E aí, partindo dessa perspectiva, vale dizer também que esse tema tem tudo a ver com desigualdade social, então eu anotaria, tá? Estando aí com. Eu sei que vocês estão anotando aí, é, como provável tese para esse tema, tá? Seria a desigualdade social. Por que eu digo isso? Algumas regiões, por exemplo, não sofrem com isso. As regiões de condomínios de luxo, né? As regiões que, de certo modo, têm um saneamento mais organizado, não sofrem com essas perspectivas. São crianças que vivem mais saudáveis. Isso é comprovado, não é um preconceito, tá, gente? É um pós-conceito mesmo. A OMS que sinaliza. E as regiões mais pobres que as crianças brincam na rua descalças, em cima de esgoto, que chove, inunda tudo, né? São regiões em que a qualidade de vida é bem melhor e as crianças bem menor e as crianças vivem muito menos. Tá? Então, por isso que há uma desigualdade social. A taxa de mortalidade infantil é muito alta nessas regiões. Né? Você vê uma criança, por exemplo, que vive no interior, é pobre do Nordeste, vive muito menos e com menos qualidade que uma criança que vive no Sul, numa região mais abastada. Não precisa nem ir para o Sul, precisa ser na capital de Aracaju. Tá? Um condomínio de luxo, um condomínio que não tem esse problema, vive trancado ali no cercado e numa bolha. Então, de certo modo, é isso que vocês precisam também debater nesse tema. Então, desigualdade social com uma provável tese. E aí, dentro desse limite da desigualdade, vocês têm sinônimos para colocar. Porque eu vou colocar no tópico frasal, né? Ou melhor, na tese, na introdução, depois eu preciso de palavras para, de certo modo, não precisar repetir desigualdade. Então, anotem, estratificação social seria um provável campo lexical, sinônimo, como alguns chamam, estratificação social para retomar desigualdade social dentro desse conjunto de fatores que eu estou mencionando aqui para vocês, tá? Então nós temos uma estratificação daqueles que, de certo modo, vivem melhor, tá? Com aqueles que vivem de forma pior, com seus recursos limitados. Outro ponto também aqui para a gente tratar desse tema em específico, né? Eu coloquei aqui um resumozinho sobre isso, foi o que eu falo no início, né? Que a relacionamento tem origem de boa qualidade, algo que é sadia, né? Sadio. Então, o saneamento diz respeito ao serviço, tá? Em si, o serviço que precisa ser feito, de boa qualidade, que traga bem-estar para a população, tá? Outro ponto, lembrei desse poeminha aqui, que todo mundo já leu para fazer prova, ninguém... Tem horas que a gente tem coisas que um professor mostra, outro professor também acaba retomando, né? A gente fica ali, poxa, de novo isso, professor. Mas esse poema, ele é do Manuel Bandeira, O Bicho, talvez seja a essência desse tema. Foi o que me inspirou a fazer esse tema de hoje, ano passado, quando eu produzi, porque eu acho que é essencial nesse ponto. Vejam, vi ontem um bicho na imundície de um pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Né? O que é que isso tem a ver, professor? O morador de rua que cata lixo para comer com saneamento básico. Primeiro, o eu lírico está visualizando uma cidade que não tem coleta seletiva. Uma cidade que não tem coleta seletiva sofre de abastecimento de água e ao mesmo tempo de abastecimento de, obviamente, coleta seletiva. Então, se tem lixo na rua e alguém está coletando aquele lixo, é porque você percebe como é que vive essa cidade, a sujeira que não é essa cidade. Porque quando se tem coleta seletiva, ela é coletada de forma instantânea, né? O nome sinaliza isso, não é? As pessoas sabem o horário que o lixo vai passar, né? Assim, eu sei o horário que, por exemplo, o pessoal vai do condomínio e vai coletar o lixo. Sabia o horário que, quando eu morava no interior, o carro do lixo passava. Porque tinha, de certo modo, uma coleta seletiva, uma coleta organizada. Sabia o horário imediato, só colocava então naquele horário. E nesse caso aqui especificamente, a gente vê uma cidade,
um bairro em que não existe esse saneamento adequado. É um, é, é um ponto em que as pessoas jogam lixo e alguém vai lá comer esse detrito. Então, outro ponto aqui também, na história também, a gente tem algo bem interessante a ser colocado aqui em fato. Oswaldo Cruz, como todo mundo conhece, a revolta da vacina, né, tão falada, tão comentada nos bastidores das escolas, das universidades e da vida, é, resolveu, tá, combater a peste bubônica no Rio de Janeiro, que até então era a capital. Que vocês sabem que era uma cidade muito suja, né? Uma cidade porca mesmo, assim, na época, lá no início do século XX. E aí, o Oswaldo Cruz, com seus estudos trazidos em Cuba, descobriu que quem estava causando a peste bubônica era a sujeira da cidade provocada pelos ratos. E o que foi então que ele fez? Contratou um esquadrão especial composto por 50 homens vacinados que percorria a cidade, né, aplicando raticida para matar os ratos. E depois outro grupo saía recolhendo. Só que parece que não deu certo, né? Porque a população não estava ligando muito. Não estava preocupada com aquilo porque achava que a culpa era só do governo para resolver aquele problema. Olha o que foi que o Oswaldo Cruz fez. Pegou pegou uma ideia também que foi sugerida em outro país e criou o comprador de rato. Comprador de rato. Esse comprador de rato passava nas casas comprando rato que as pessoas tinham que capturar das suas próprias casas e pagava R$ 3 por cada animal. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos no Brasil, né? Nós estamos no Brasil. O que foi que aconteceu? As pessoas começaram a criar rato porque o governo começou a pagar pelo peso. Então, quanto maior o rato, quanto maior o rato, caiu na sua prova ontem foi João Vitor, vi agora. Quanto maior o rato, mais o governo pagava. E as pessoas começaram então a criar rato, gente. Criar rato, rato em casa. E aí quando o governo passava pesando, e aí ganhavam muito dinheiro com isso. Aí o governo percebeu o que estava acontecendo, aí retirou. Mas só para a gente entender um pouquinho a história de como se começou aí, de certo modo, a debater sobre saneamento básico. Então, já naquela época, né, percebeu-se que, de fato, era a falta de saneamento básico de qualidade que, de certo modo, provocava as mortes das pessoas. Doenças evitáveis, né? A peste bubônica, né? Vejam, nós vivemos hoje ainda um dilúvio, diria assim, não uma pandemia, né? Mais uma questão bem interessante da dengue ainda, né? A dengue que surgiu lá na década de 70, 60, né? Alguns países como Bangladesh, né, e tantos outros, países pobres inclusive, combateram e acabaram com a dengue na década de 80. Como? Investindo em saneamento básico. No Brasil, essa dengue, que era um mosquitinho de defesa até então, progrediu. Virou chikungunya, virou zika vírus e aí vai, né, trazendo mais doenças, progredindo enquanto não se consegue combater. Porque pode ser o que for, o Brasil investe muito no combate à doença e não no evitamento, evitar que a doença aconteça, né? Na profilaxia. Essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. O Brasil não investe em profilaxia. Evitar que a doença aconteça. O Brasil prefere combater. Depois que ela acontece, aí vai lá e tenta, de certo modo, acabar com o mal. E aí é muito mais difícil, é muito mais caro, e aí tem essa grande questão. Quer acabar com a dengue? Investimento básico. Né? Acabe com esgotos a céu aberto. Metade da população do Brasil, estou falando aqui de 104 milhões de pessoas, não tem acesso a esgoto tratado. Não ter acesso a esgoto tratado quer dizer que todo dejeto da rua dessa pessoa da casa dessa pessoa vai para a rua e volta para ela quando chove. E ela pisa quando sai de casa, tá? Então assim, porque muitas das vezes a gente acha, né, que há uma bolha, né, disponível e de fato há uma bolha que a gente acaba entrando nessa bolha e acaba não vendo os problemas que há no Brasil. Outro ponto também é essencial
gente, muita teoria e pouca prática. Coloquei aqui para vocês a Constituição de 30, tá? Que falava já sobre essa obrigatoriedade. Os serviços de saneamento básico passam a ser responsabilidade dos governos municipais. Veja, era do governo federal antes, só que o governo federal não tem como cuidar de quantas cidades tem hoje no Brasil, né? 5.030 cidades tem no Brasil. Não tem como. Então, e passou a ser então de obrigação da prefeitura cuidar do saneamento básico. Com isso também não se resolveu o problema. Aí em 2007 se criou também uma lei que esclareça isso, a lei de saneamento básico de 2007, que tem como meta, tá, o Plano Nacional de Saneamento Básico para universalizar o tratamento de água e esgoto até 2033 para todo mundo. Quando se fala universalizar é para todo mundo, né? Hoje as metas dizem que é para 90%, 99%, mas então mude a palavra. Universalizar é para todo, deveria ser para todo mundo. Tal como é a nossa Constituição de 88, que lá no seu artigo 196 é o artigo exclusivo, tá, sobre o direito básico à saúde, quando ele diz a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, esse artigo é cumprido? Não. E aí é que eu coloco, ó, vocês podem argumentar na redação. Apesar de a Constituição Federal de 88, em seu artigo 196, que versa sobre o direito à saúde, garantir que esse bem é garantido a todos, na prática, entretanto, não ocorre. Uma vez que o saneamento básico, que deveria ser, aí vocês vão discorrendo, entende? Assim, o interessante é pegar a Constituição, que na teoria é muito linda, e de certo modo fazer um paralelo com o que ou não acontece no Brasil na prática, tá? Aí fica bonitinho, fica massa, tá? E aí a gente vê então essas questões em baila, tá? Vamos lá, tem mais sobre a desigualdade social, galera. Como eu propus vocês colocarem aí como uma provável tese, né? Aqueles números que eu citei estão aqui, então não vou perder tempo, nem tirar o tempo de vocês. Quando eu falo, o segundo ponto aí, no Brasil, 3 mil crianças, né, por ano de até 5 anos perdem a vida em razão de infecções gastrointestinais. Veja, isso aqui é porque água não tratada, né? Água não encanada, crianças que não têm acesso à água encanada, crianças que morrem porque bebem água não tratada e que vivem pisando em esgoto porque na rua não tem saneamento básico. Simples assim, não tem calçamento. Quando chove, entope tudo. E aí para sair de casa, a rua é lagada, tem que pisar nas poças e na água. E aí a gente já sabe o que é que acontece nessa perspectiva. Outro ponto também, tá, para trabalhar com essa desigualdade social, eu tenho um repertório teórico, ou melhor, prático aqui, perdão, estou ainda me recuperando aí e outro repertório, e o repertório aqui é, é teórico, né? O Milton Santos, ele descreve, tá, tal paradoxo, fenômeno, né, como uma globalização perversa, no sentido de que o crescimento urbano, ao invés de promover avanços sociais, acaba por potencializar a elitização das cidades. Ou seja, veja que repertório bacana. O que ele quer dizer com isso? Globalização perversa, professor? Como assim? O Brasil é um dos únicos países que são capitalistas em que as pessoas não gostam de ser chamadas de capitalista, algumas, e também se cria uma horroriza em relação à palavra. Por quê? Porque, de fato, no Brasil não deu certo no sentido da distribuição das riquezas. Nos Estados Unidos, né, é bem normal as pessoas gostarem do capitalismo porque elas sabem que o único jeito de acabar com a pobreza é algo óbvio. É com capital, é com dinheiro. Não se acaba com a pobreza sem dinheiro, só se acaba com capital mesmo, com capitalismo, com dinheiro. E aí o que é que acontece? Só que no Brasil, só que nos Estados Unidos, a maioria da população tem essa distribuição. No Brasil, não. E aí o Milton Santos está correto. Por isso que no Brasil a globalização é perversa. Porque ela não. No Brasil, a minoria é que tem acesso a a boa parte desse conjunto de fatores de dinheiro. A maioria não tem.
A maioria sofre. Então, de certo modo, é ruim viver em um país capitalista em que você não tem acesso àquilo que o capitalismo poderia oferecer, tal como é diferente em outros países. Por isso que a globalização no Brasil ela é um processo perverso na visão de Milton Santos, diferentemente do que acontece, enfim, em outros países, tá? Então, um bom repertório para colocar aí e sinalizar, por exemplo, de que no Brasil, né, apesar de a Revolução Industrial foi um ponto culminante para que os direitos sociais, para que o direito ao trabalho, para que o direito à saúde, à educação fossem colocados em prática hoje, ainda no Brasil, essa essência não é verificada por causa da elitização das cidades. Tá? Se cria um conjunto de fatores para só uma parte da população ter acesso a esse bem. Dando prosseguimento, essa imagem sinaliza muito bem, por exemplo, o Cano do Porto lá em 44 sinalizou o que seria o capitalismo no Brasil, né? Que provoca essa desigualdade perversa. Veja, é criança morta, né? Ou seja, não tem saneamento básico, talvez sede, e aos poucos as famílias vão se desfalecendo e se despedindo aí dos seus familiares, chorando, né? Então essa é uma imagem muito forte que de certo modo a gente poderia colocar na redação também, né? Na obra Criança Morta de Cândido Portinari aborda-se e aí eu faço então uma, uma, uma argumentação em cima dessa análise. Dando prosseguimento, falei sobre isso aqui também, quando citei a profilaxia, essencial para combater o mal, essencial para que as pessoas não tenham aí, de certo modo, acesso à, à água não tratada, né? É preciso que todos tenham acesso à água tratada e eu coloquei aqui alguns números essenciais também que falam sobre isso. A profilaxia, que é a parte da medicina que estabelece medidas preventivas para preservação da saúde é, da população. Aí no Brasil são mais de 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada e 100 milhões não têm acesso ao esgoto. Somente 42% do esgoto do país são tratados. Então, por aí vocês veem, né? E esse número aqui é uma baila, né? Digamos, para a gente pensar um pouquinho. Chikungunya, zika, dengue, são problemas recorrentes do saneamento básico. Falta saneamento básico, acaba criando doença, tá? Outro ponto deixa eu ver, coloquei aqui também uma literatura, Monteiro Lobato, tá? Para a gente refletir também sobre isso. O Jeca Tatu, quem conhece a história um pouquinho de Jeca Tatu, né? Que ele vivia junto com os bichos, não só tá essa cadelinha que agora eu esqueci o nome, ele adquire amarelão, né? Justamente pelas condições sanitárias assim, que vivia, um verme que matava inúmeras pessoas na década de 20. Então, assim, Monteiro Lobato fez a obra justamente para dizer o que acontecia lá na década de 20, que já havia sido observado na prática, na realidade, pelo próprio Oswaldo Cruz. Tá? Então, ele foi vítima, né, desse processo aí. O personagem, óbvio que não é verdadeiro, o personagem mesmo, o Jacatatu, foi feito para sinalizar nessa obra Urupês. Além disso, para quem já leu ou assistiu O Cortiço, de Aloysio Azevedo, tá? Também remete a essa ideia, tá? E aí não adianta explicar, teria que ler mesmo a obra ou conhecer um pouquinho, mas dá para colocar, e aí dá para fazer uma contextualização no mesmo parágrafo de desenvolvimento. Colocar, por exemplo, a obra O Cortiço, que retrata o Brasil do século XIX, né? Com suas dificuldades de acesso à água, com seu esgotamento sanitário fraco, perdão, e fazer uma análise com o Brasil atual. Enfim, só um instante. Prontinho. E aí na proposta de intervenção, galera, vai depender muito do recorte, né? Como se trata, por exemplo, do saneamento básico, né? Desigualdade social, e aí vocês colocam, obviamente, para que as regiões mais pobres tenham acesso à rede de esgoto e água tratada, né? Por meio de projetos,
por meio de melhor redirecionamento da água. Tanto é que nós tivemos a aprovação em 2019 do marco legal do saneamento básico, que alguns dizem que é privatização da água, mas não é isso, tá? O que é que esse marco diz? Que atualmente apenas as empresas públicas podem operar no sistema tratando água e distribuindo água. Por exemplo, nós temos a DESO, né, que é uma empresa sergipana que cuida aí de 72 municípios com a questão do esgoto e a questão da água. E daqui a um tempo, o contrato com a DESO com o Estado acaba, tá? E aí o que é que acontece? Ela não tem concorrência, então ela nunca vai apresentar uma melhor proposta para levar água que não tem. Muita gente em Sergipe ainda não tem água. Por que a DESO não consegue resolver isso? Porque não tem uma concorrência, porque ela sabe que vai continuar. O que seria interessante, o que é o que o Marco prega? Que empresas comecem a concorrer de igual para igual, apresentando propostas de melhoria. Quem apresentar a melhor proposta, quem fica com o serviço. Eu acho que isso funcionaria. Veja como é que está hoje. No panorama atual, embaixo, apenas 6% da rede de esgoto é redigida por empresas privadas. Né? A meta é que, vamos lá, nós temos hoje os principais pontos do marco que foi aprovado em 2019, né? Que foi reformulado recentemente agora pelo Lula, né? Reduzindo, inclusive, essa questão. Meta de 99% da população com água potável em água até a dezembro de 2033. Essa é a meta, com o marco aprovado em 2019. Meta de 90% da população com coleta de tratamento e esgoto até dezembro. Ações para diminuir o desperdício, água, aproveitamento da chuva, investimento privado através de licitação entre empresas públicas e privadas, fim do direito de preferência a empresas estaduais. Ou seja, agora não só as empresas estaduais, como municipais, federais, poderiam participar dessa concorrência para tentar melhorar aí esse. O que é concorrência? Deixando claro, é quando eu sou um prefeito, eu quero contratar uma empresa de lixo para recolher lixo na cidade. Eu abro um pregão eletrônico, as empresas apresentam propostas como preços, número de funcionários e a qualidade do serviço que vão me oferecer. E quem oferecer melhor preço e melhores condições ganha. Então é isso que o marco prega, né? É assim, não é como é que alguns estão dizendo que é privatizar a água, não é isso. Na prática não é isso. Enfim, na proposta então vai depender muito do recorte, tá? Negligência do governo seria uma tese, aí vocês tentam resolver. A questão também da desigualdade social, como já falei, tentam resolver. A, a passividade social também seria uma coisa que a população também contribui, né, de certo modo, achando que é o governo que vai resolver sozinho, mas acaba jogando lixo fora da lixeira. Isso acaba, de certo modo, contribuindo para essa questão. Mas enfim, é isso. Na semana que vem, a gente faz leitura. Eu vou ler a minha vez. Então, façam a redação, não deixe acumular. E um abraço, Brendinha. Até mais.